Bom dia! Bom dia! Gente, meu rosto tá ficando tá queimadinho, né? Já tô hidratando. Não tem problema não, minha boniteza, minha beleza tem que ser no interior. É que as pessoas não conseguem ver a beleza interior. Tá? Exterior, essa aqui não vale nada. Daqui uns tempos, o rosto tá encolhidinho, tá? A beleza já foi pra trás, tá? A juventude passa, tudo passa, entendeu? O que nós não podemos botar no nosso coração é orgulho e a soberba, e querer ser melhor que os outros, tá? Vou cantar para Deus, Importante, assim, o que eu vejo, tá? O meu ponto de vista, ter minha própria opinião, tá? Meu conceito, tá? Tem conceitos, maneira de pensar, de agir. E eu gosto muito de ficar em silêncio. Gente, se você soubesse o quanto eu gosto de ficar sozinha em silêncio. Porque em silêncio, às vezes as outras pessoas elas embaraçam a mente. Tanta opinião termina embaraçando a minha mente. Só gosto de poucas opiniões. Eu não gosto de bagunça, lugares bagunçados. Meu Deus, eu fiquei decepcionada. Ai, Deus me livre de tudo. Então, quando ele fica assim vermelhinho, pretinho, ou eu estou trabalhando em algum local, ou então eu estou indo para a praia ou para em outro local, onde tem piscina, meu rosto fica assim. Mas tudo para a honra e glória do nosso Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá
corpo, enfim. Amém? Eu me lembro muito bem dessa música, desse louvor, quando eu estava ali no velório do meu filho, prestes a sepultar ele. E quando eu cheguei lá, daqui que eu fui para sepultar ele. Quando eu cheguei, peguei na beirada do caixão, e esse hino veio no meu ouvido. É muito triste. Esse hino veio e ele não parou mais. Até depois que eu enterrei e sepultei. Cheguei em casa, esse hino, esse louvor na minha cabeça direto. E sempre que eu vejo alguém cantando ele, que eu canto, eu me lembro do meu filho. Eu me lembro da Cidade Santa, do que o Senhor tem me falado, me revelado. Eu me lembro, eu lembro de tudo isso. Quando eu vejo uma pessoa cantar, às vezes o local que a pessoa está cantando o hino não fica muito legal, não sai legal a voz, o hino na voz da pessoa por causa do local, creio que seja o local, o microfone, alguma coisa, tá? Porque quando esse hino ele é bem cantado, olha, eu fico muito fervorosa, muito. Deve ser o local, deve ser isso. Então, queridos, deixa eu falar aqui para vocês. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece com as pessoas. Na obra do Senhor. É bom. Eu tô indo mesmo. Eu falei este ano que eu disse que eu ia trabalhar no Caleb. Se eu não tivesse acesso para trabalhar no campo missionário, eu ia trabalhar em alguma função, me ocupar. Eu procurei uma parte que é para servir. Uma parte. É você organizar o auditório ali. Colocar as cadeiras para todos sentarem e assistir a palavra do Senhor, aprender. E foi a parte mais pesada que tem, para você saber. É a parte mais pesada, onde poucas pessoas gostam de fazer. E eu escolhi essa parte. Eu sempre gostei de fazer, organizar, botar ali tudo direitinho para as pessoas. Não é para mim, é para as pessoas sentarem. Tá? E tudo para a honra e glória do nosso Deus. Não é para minha honra, né? Para minha glória. É para a honra e glória do nosso Deus. Acho que quando eu fui escovar os dentes, caiu um pouquinho aqui do creme dental. Desculpa. Deixa eu dar uma penteadinha aqui rapidinho. E eu fiquei um pouco constrangida do grupo que foi ontem. Ajeitar os tanques para o batismo, a caixa, botar água, a pessoa que eu encontrei lá deitada com as pernas abertas, praticamente. As pessoas tem homens e mulheres cruéis.
que não sabe... As pessoas não... Elas não se colocam no meu lugar, no lugar das outras, no sofrimento. Elas não se colocam. As pessoas que tiram o prazer, vai fazer tudo para tirar o prazer que a gente tem em Cristo Jesus. Mas onde Satanás ele estava lutando para tirar a minha paz, minha espiritualidade ali, no trabalho do Senhor, fazendo tudo. Ele estava bem na frente, tentando impedir. E ele foi para impedir, ele fez tudo para me impedir desse evangelismo, para mim voltar para minha casa, para não ficar aqui. Mas eu não fiquei. Eu fiquei lá. Mesmo com essas pessoas lá, bagunçando com a minha vida. Entendeu? Mesmo com as pessoas lá na frente, bagunçando com a minha vida. Eu fiquei. Porque eu estava trabalhando era para Deus. Eu tive que expulsar, teve uma hora que eu tive que expulsar a pessoa da minha frente. Mandar sair, sai da minha frente. Até que eu estava cansada ontem. Esses dias tudo, porque eu fico arrumando quase 1000 cadeiras. Eu fico cansada, tá? Mas é o meu prazer. Eu disse que eu vou ficar até o final. E vou, porque Deus quer. Até o final. Para arrumar as cadeiras. E a pessoa sabe que aquela outra pessoa vai para ali para me prejudicar. Se ela que está chamando para me prejudicar, não é eu que vou ser prejudicado. Não é eu que vou ser prejudicado. São duas pessoas que estavam ali justamente para isso, para me prejudicar. Eu que chamo até a família. E a família estava olhando, trouxe de longe, não sei de onde, não sei se é do Iguaíba, sei lá, de algum lugar, me olhando firmemente, com raiva. As mulheres estavam com raiva de mim me olhando. Eu já sabia. Mas o que eu trouxe aqui hoje? Foi lá em 1 Coríntios 6, 15 a 20. Tá? A lição de hoje da Escola Sabatina tá uma bênção. A lição eu me glorio no Senhor. A lição da Escola Sabatina tá uma bênção. Porque fala sobre os ídolos. Comida sacrificada, os ídolos. Relações sexuais ilícitas, tá? Eu acho que essa relação sexual ilícita é prostituição mesmo. Pessoa que está lá na idolatria mesmo, se prostituindo. Homens com mulheres, mulheres com homens. Até com os animais. E também adultérios, fornicação. Tudo ali está envolvido. Tá no meio da idolatria. Entendeu? As comidas que é sacrificada a ídolos, nós não podemos comer. Então, isso aí fazia com que, quando os irmãos viam a praticar isso, se tornava escândalo para os fracos. É como eu falo assim acerca da maquiagem, tá? Eu sempre falei assim, ultimamente eu tô muito pensativa em relação à maquiagem. Por quê a maquiagem? Quando eu me congregava em uma certa igreja, eu pintava meu cabelo de loiro, não aquele loirinho. A última vez que eu pintei de loirinho. E de ruivo, eu pintava meu cabelo de ruivo, de castanho, chocolate, tá? Preto. Só nunca pintei de azul, vermelho, amarelo, cor de rosa.
essas cores, mas cor de cabelo mesmo, eu pintava. E tinha um irmão que ele pegava tanto no meu pé, o irmão dele, 2 irmãos, pegava tanto no meu pé, quanto mais ele pegava no meu pé, mais eu pintava meu cabelo. Porque eu estava ali fazendo as vontades de Deus, não de irmãos. Tá? Quando passou uns dias, esse irmão estava completamente levado à breca. Até aquelas calças da moda, que o fundo batia bem no joelho, ele estava usando. Entendeu? E a família dele estava completamente assim, mulher, tudo, família, tudo, estava completamente despencada. Agora, veja só. Quando a gente olha muito para a vida dos outros, a gente esquece das nossas vidas. Tá? Mas quando se trata aqui, é assim que eu sou. Tá? Eu me embelezo para Deus. Tá? Me embelezo para Deus. A minha beleza é natural. Quando eu digo que me embelezo para Deus, é natural. Só o meu cabelo, vocês estão vendo, né? A cor. Tá? Mas tudo é para a honra e glória do meu Deus. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês é que traz escândalo. A maquiagem traz escândalo para os fracos. E os fracos se escandalizam os fortes. Então, você tem que deixar de ser egoísta. Tá? Você tem que deixar de, quando os mandamentos dizem assim, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. É o amor a Deus e o amor ao próximo. Assim, eu vou fazer isso aqui porque o meu próximo está escandalizando em mim. Então eu vou deixar, porque eu devo mostrar amor para Deus e amor para Ele, para que Ele não enfraqueça e caia e saia da igreja. Por mim não tem nenhum problema. Quer se maquiar? Se maquia. Eu sempre digo, eu sempre falei, sempre bati na tecla. A maquiagem, não, o povo de Deus que vai para o céu, ele não se maquia, ele não usa maquiagem, pintura nenhuma, tá? Pintura nenhuma. Quando eu falo pintura, cabelos, tem pessoas que eles exageram, tá? No cabelo. Eu tô deixando o meu sair, esse loiro aqui sair. Eu quero cobrir ele, o branco, vai aparecer os brancos, tá? Ela tem aqui uma mecha de branco. Vou querer que ele fique branco mesmo, branco com preto mesmo, normal. Só que eu vou mandar ajeitar, porque ele tá muito quebrado e muito... Dá uma pincelada, tá? Então... Mas quando se trata de unhas, tá? Unhas. Pintar, tem mulheres, eu já vi muitas pregações, que pinta e deixa tudo vermelho. Tem outras que pintam que deixa tudo colorido. Outras que pintam, botam um bando de bordados. Entendeu? Gente, a maquiagem. Tem pessoas que se pintam, sabem se pintar, se maquiar. Deixa fraquinha. Tem outros porque já são muito pálidos, ou tem algum problema na pele, que passa, tudo bem, tá? Mas tem que se passar fraquinha. Mas a igreja adventista, ela não se maquia. Porque a igreja adventista, ela não usa maquiagem, tá? Tô falando igreja, pessoas. Você é adventista? Sou, porque do advento, da volta de Jesus, porque eu quero ir com Cristo, entendeu? Eu quero ir com Cristo para o céu. Então, se isso te causa escândalo, te causa um escândalo para outras pessoas, as pessoas estão escandalizando em ti, deixa. Paz com moderação, ou deixa definitivamente. Se converte, te arrepende, te converte. A nossa beleza não é no exterior, é no interior. É o incorruptível, tá? É o incorruptível. Não é que eu pegue no pé de ninguém, não, das pessoas, não. Eu falei isso, foi
acho que uns 3 dias atrás que eu preguei sobre isto aqui, as pessoas pioraram, tá? Mas eu tô pregando para o bem, para levar para os céus. Não é porque tenho raiva de um, raiva de outro. Não, não é isso não. É porque isto aqui, nós estamos no trabalho do Senhor. As outras pessoas vão querer fazer, então trazer o mundo para dentro da igreja. Entendeu? Vão fazer também. É só para não causar escândalo para as outras pessoas e elas também vir fazer e a igreja está completamente perdida. Entendeu? Ela disse, quem te ensinou a fazer isto? Ah, foi fulano de tal. Quem te mandou? Fulano de tal. Então, uma só mulher, ou 2 mulheres, 3 mulheres, 4 mulheres, estão colocando uma igreja toda a perdição. Tá? Olha, tem uma mulher, várias esposas de pastores que eu tenho admirado, eu admiro muito, tá? O jeito delas. Não deixar se levar pela vaidade deste mundo. Entendeu? Tem muitas mulheres que estão, não é só na igreja que eu me congrego, não. A maioria das igrejas. Mas o que eu quero dizer para vocês, a igreja adventista, tá? O povo de Deus, ele não usa maquiagem, tá? Ele não usa maquiagem. O que ele usa? Ele hidrata o rosto, ele hidrata a pele, passa hidratante, tem uns hidratantes que deixa a pele bem macinha e um pouco até mesmo branquinha assim, tira a palidez, entendeu? Do rosto. E a igreja está se corrompendo por falta de conhecimento, porque não estuda a palavra de Deus e não estuda os livros de profecias. Tá? Outra aqui que eu quero dizer, nenhum pastor vem dizer para mim assim, pode, irmã Aparecida. Isso pode fazer? Não pode. Tá? Não pode fazer. Então o pastor tem que fazer o que é certo e correto. Tá? Agora veja só. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Eu vou pegar daqui do verso 17, porque eu já falei desses outros, tá? Semana passada. Eu só tô falando da maquiagem porque tá falando de escândalo, né? Sobre os ídolos. Então, tudo isso faz parte de ídolos, tá bom? Não tá falando da maquiagem aqui, mas tá falando dos ídolos. E tudo que se trata de ídolos, comida, alimentação, nossas práticas pecaminosas, tá lá incluído na idolatria. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando eu não estou praticando essas coisas, eu estou unida com Cristo. E se alguém me dizer para mim assim, tá fazendo mal para alguém, com perversidade, fazendo mal, amando sempre cilada, para prejudicar alguém, ou uma pessoa tá praticando, enchendo o rosto de maquiagem, tá? Pintando o cabelo de todas as cores, coloridas, unhas e etc. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade, tá? Que eu quero dizer para vocês. Vaidade e a perversidade contra Deus e contra o próximo. Porque você está se escandalizando, deixando seu irmão se escandalizar em você e fazendo com que ele, muitos, eu não vou sair. Sabe por quê? O meu foco é Jesus. Mas tem pessoas fracas, tá? Elas poderão por causa das suas atitudes pecaminosas, sua vaidade, elas vão sair da igreja. Elas vão sair da igreja. Enfraquece e sai da igreja. E ainda sai falando de você da igreja de Deus.
Então, a igreja de Deus, o povo de Deus, ele está fazendo tudo para morar nos céus. E eles não praticam tais coisas. Eles não praticam, tá? Tais coisas. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Todos aqueles que se unem ao Senhor é um espírito com ele. Uma só pessoa em Deus. Tá? Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Para mim, todo tipo de pecado é imoralidade, tá? Todo tipo de pecado é imoralidade. Ontem eu cheguei lá no local do trabalho do Senhor. Tinha 3 pessoas deitadas lá no pódio, local onde é feito, onde as pessoas chamam, pode chamar púlpito, ou também pode chamar, deixa eu ver aqui, no mundo, como era o nome? Eu quero saber o nome que é dado. Esqueci. Então, aí as 2 pessoas saíram, foram fazer algo que é para trabalhar, e a outra ficou lá deitada, com as pernas abertas. De vez em quando chegava um irmão de moto, e era lá. Depois que ela levantou, se sentou lá. Não sei qual era o propósito dessa pessoa. Gente, eu, como cristã, não estou escandalizando ninguém, chamando o nome de nenhuma pessoa. Quando eu chamo, é para chamar para as catracas, o nome, tá? Para as catracas. Depois do evangelismo terminar, aí eu vou citar algumas coisas, alguns nomes, tá? De pessoas que fizeram tudo para me atrapalhar na obra do Senhor. Olha, eu sempre digo, irmãos, amigos, tá? A igreja adventista do 7º dia é onde está a verdade, tá? Porque é a Bíblia toda, ninguém tira nem acrescenta. Quando eu digo assim, porque, é só eles que vão ser salvos? Não, não é não, porque muitos sairão de dentro da igreja, e os que não estão se preparando, querem Jesus, vão sair, os outros vêm de lá e vai voltar. Vai tomar uma decisão lá de Jesus, vai guardar os mandamentos de Deus e vão aceitar Jesus, tá? Guardar os mandamentos de Deus é a única igreja que guarda se esforça para guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, é a igreja adventista do 7º dia, tá? Guardar os mandamentos de Deus. Porque a Bíblia relata lá em Gênesis até Apocalipse. Então, se eu tirar alguma coisa ou acrescentar, eu estou completamente perdida, queridos. Estou completamente perdida. Eu falo a verdade. Eu estou falando diferente, porque eu estou cansada, tá? Diferente. Porque quando eu saio assim do local onde eu moro, para um outro ambiente, tá? Tem muita poluição, tá? Invisíveis. Aí eu me sinto assim, eu fico frágil, fraca, tá? E eu preciso estar sempre em oração. E eu em casa, eu oro muito de joelho. E fora não tem como orar de joelho. Aí eu me sinto frágil, porque eu me acostumei assim a orar. Mas também eu oro muito em pé. Eu vivo direto orando na obra do Senhor, para Deus abençoar o local. Porque lá onde nós estamos fazendo, vocês que não perceberam, lá onde nós estamos fazendo a obra do Senhor é minado.
tá? É minado. Lá onde nós estamos fazendo a obra de Deus, o evangelismo é minado. Quando eu chego lá, eu tenho vontade só de trabalhar. Vou chegando logo trabalhando. E outra, vou marcar aqui. Eu comecei a arrumar lá o auditório, 4 horas. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que acontece, mas eu acredito que é Deus, é o meu Deus. O tempo, o horário retrocede para mim. Eu retrocedo o horário. Entendeu? Volto. Em vez de, nós vamos deixar para arrumar 5 horas. Ou então 4 horas. 3 horas não. Eu comecei às 4, depois às 3, depois às 2. Eu já comecei. Começo 2. Era para ter começado ontem 2 horas. Mas o irmão, ele me parou. Tá? Ele me parou. Não, irmã, tá muito cedo. Eu disse, não, eu quero nesse horário, porque quando é às 17 horas nós já estamos todos livres hoje, né? Porque quando se trata de trabalho para o Senhor, é trabalho espiritual, não é pecado, tá? Não é pecado. E hoje é sábado, isso foi sexta-feira, e ontem também, tá? Foi sábado. Como eu já estava um pouco cansada, eu já queria terminar, que era para me sentar um pouco, tá? E respirar um pouco, tá? Mas eu só gosto de largar tudo quando eu termino. E aí eu comecei 14 e 9. Então, o horário eu estou retrocedendo. E eu saía... A primeira vez eu cheguei 5 e pouco, quase 6 horas. Foi o primeiro dia. Eu não participei da organização do auditório. Mas, no segundo dia, eu já cheguei cedo, 4 horas, em ponto. E organizei. E até ontem. Eu quero organizar, arrumar, até o término. Deus proverá, né? É Deus quem sabe, porque o dia de amanhã não pertence a nós. Eu até não estou saindo no campo para pregar, e daqui as pessoas não querem, como eu falei. As pessoas que eu estou dando estudo, tem uma que não pode mesmo, porque é perigoso. Tem a outra que trabalha até tarde. Aí essa, a que eu estou dando estudo. Aí ontem eu levei minha sobrinha, né? Ela está pensando se ela vai batizar ou não. Ainda está em pensamento se ela vai batizar ou não. Então, nós não podemos forçar. Eu não forço. Eu só converso. Olha, o dia de amanhã não pertence a nós. Hoje é o dia da oportunidade. Eu sempre estou pregando para ela. Ela está afastadinha porque ela passou por uma outra igreja, né? Só que ela nem está na outra igreja e nem na nossa. Aí está assim. Como? Não está rebelde. Rebelde assim, bebendo, fumando, fazendo... Não. Graças a Deus que não. Tá? Então, que ela faz muito é sair. Pra brincar de bola, essas coisas, de vôlei, de driblar a bola mesmo, futebol. E também sair com o namoradinho. Então, agora o que eu quero dizer pra vocês. O nosso corpo, eu estava falando outra coisa, mas como fugiu, o nosso corpo é santuário de Deus. O nosso corpo é santuário de Deus. Deus. Se você souber, amigo, o que é o nosso corpo, você vai deixar
todo tipo de vaidade, toda prática de pecado. Você ainda fica brincando com Cristo, de ser cristão. Você fica brincando de ser cristão para mostrar a sua vaidade, a sua beleza exterior. O que o Senhor quer é o nosso incorruptível, é a beleza interior. O homem que se traja, mulher, homem, quando fala homem e mulher, que se veste conforme as vontades de Deus, que come, se alimenta conforme as vontades de Deus, que anda conforme as vontades de Deus. Você pode ver uma pessoa que ele não faz as vontades de Deus, ele é levado à breca. Ele é perverso. Quando ele não está fazendo as vontades de Deus. Quando ele não está inteiramente focado aos céus. Ele é perverso. É má. É mentiroso. E ele, falando vice-versa, quando boto ele, é homens e mulheres, tá? Ele faz o mal para as pessoas. Ele danifica o próprio corpo. Ele não está nem aí para as pessoas. Só pensa em si. Se dá bem. Em cima das outras pessoas. Ele não se importa. Não tem amor próprio. Se ele não tem amor próprio, ele não tem amor ao próximo. Tá? Então, se vocês soubessem o que é o corpo do cristão, o que é o santuário de Deus, vocês deixariam de fazer tudo que não presta. Porque vocês vão se perder, amigos. O que eu tenho para dizer hoje para vocês é que vocês vão se perder, estão completamente perdidos dentro da igreja. Dentro da igreja. Ah, é o meu relacionamento com Deus? É o relacionamento com Deus, é íntimo, é profundo. Mas você, Senhor, eu faço isso, Senhor. Só naquele momento, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. O Senhor pode até atender, Ele atende às tuas petições para esta vida. Para esta vida, queridos. O Senhor atende às tuas petições para esta vida, mas para os céus não, tá? Para os céus não. Agora, se você andar conforme as vontades dele, ele atenderá às tuas petições. Porque a tua morada, amigo, não é aqui não, é no céu. Se você quiser, tá? Se você quiser, a tua morada é no céu. Não é nesta vida, não é neste mundo. Aliás, não é neste mundo. Aqui você só está tendo um treinamento. Entendeu? É um treinamento. E você está pensando que o que você faz, quer fazer as suas próprias vontades, vai te levar para o céu? Não. Ah, eu vou fazer isso porque é isso mesmo que eu tenho que fazer. Eu faço porque eu quero e pronto, ninguém vai tirar da minha cabeça. E quanto mais você faz o mal, mais você fica ridículo, feio, feia, porque você está praticando o pecado. Eu posso dizer para vocês hoje, tá? Há uns 7 anos eu pequei. O pecado de fornicação. Foi um grande sofrimento para mim. Foi um grande sofrimento para mim. Entrei em pecado.
E eu falei para Deus que eu não quero essa vida para mim mais. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero me casar. Quando eu digo assim que eu quero me casar, porque eu quero fazer sexo depois do casamento. Olha a minha idade, 55 anos. Eu tô jovem, tô um pouco queimadinha, quando o sol pega, eu fico com o rosto um pouquinho, tipo assim, velhice precoce, tá? Mas se eu quiser casar, tem isto, se eu quiser casar. E a fornicação, o sexo, prejudica muito a sua saúde. Prejudica. Eu só andava assim, com dores nos ossos, tá? Dores na cabeça. Só andava me reclamando. Eu disse para Deus, sou tentada? Sou tentada. Porque tem homens que tentam, tem pessoas que, tem uns que fazem de propósito, mas tem uns que não, tá? E o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Nenhum homem que tente se aproximar de mim para me iludir. Nenhum homem que tente se aproximar de mim para me iludir. Ele se ferra com Deus. Todinho. Porque o meu coração é frágil. É. Mas eu tenho um Deus que é todo poderoso. É grande em poder. Deus, ele é grande em poder, queridos. É esse Deus que eu adoro. O Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. É esse o Deus que eu adoro. Não tem que se aproximar de mim para me iludir. Nem pense. Esses dias, deixa pra lá. Que os mortos cuidem dos seus mortos, né? Os mortos cuidam dos seus mortos. Tô falando que tem vivos, mortos, mortos vivos. Que não é da igreja. Tentou se aproximar de mim. Eu só olhando assim, de longe. Se aproximar mesmo. Ficou, eu acho que uns 2 metros longe de mim. E eu estava conversando com um irmão sobre justamente sobre marido e mulher. Homem e mulher. Eu falando assim, quem ama, não fere. Quem ama, não fere. E a pessoa escutou. Ele é mundano. O que a outra pessoa da igreja usou para me derrubar. Ele escutou e saiu de fininho. Eu estava orando para ele não se aproximar de mim. Orando. E eu no local do trabalho de Deus. Para ele não se aproximar de mim. Ele pegou o carro dele e foi embora. Entendeu? Mudando. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que o nosso corpo é templo de Deus. É o templo de Deus. Eu faço tudo para mim não trazer tristeza para o Espírito Santo. Faço tudo para não fazer tristeza, trazer tristeza para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo. Eu digo, eu quero me casar, não quero fornicar. É me casar. E se você me ama, se tem alguém que me ama, não sei, eu não sei, acho que não.
Só Deus me ama. Mas se por acaso tem alguém que está se interessando por mim, se interessa por mim, ou talvez até me ame mesmo, eu fique sabendo que eu quero me casar. Faça tudo para mim não... Faça tudo para não me prejudicar, para eu não cair. Uma mulher é frágil. Tem mulher forte. E eu sempre uso a palavra de Deus para mandar o capeta para as quintas dos infernos. Isso está escrito. E se aproxime de mim para me fazer feliz. Não para me fazer infeliz. Porque não é qualquer um, queridos. Não é qualquer um. E para se casar comigo, a irmã está se achando? Não. Porque o cristão, a mulher cristã e o homem cristão tem que ser assim. Tá? Ele tem que ser assim. Não é o sexo antes do casamento, não. Ele tem que ser assim. Irmã, é casamento. Você, para se aproximar de mim, não é qualquer um. Não é 2 homens, nem 3 homens. É só um homem. É só um homem, tá? Como eu digo, eu sempre fui fiel. Sempre fui fiel. Tá? Ao meu marido. Ex-marido. Quando eu era casada, tá? Era casada. Sempre fui fiel. Também não tenho costume de ficar com marido e nem namorado de família, e nem de amigas, e nem de irmão de igreja. Eu não tenho costume. Eu nunca fiquei com marido, namorado, nenhuma irmã da igreja. Nunca na minha vida. Nem de minha família, parentes, irmãs. Nunca. Nem de amiga. Nunca. Entendeu? Deixar bem explicado isto. Bem explicado. Se por acaso vier acontecer futuramente, é porque só se ele estiver sozinho. Livre. Tá? Livre. Já deixou, separou, ou se não era casado, se eu me interessei ou se ele se interessou por mim, se ele me ama, eu amo ele, se ele estiver livre. É bem explicado. Se tem alguém escutando a minha live que tem esse mau pensamento de mim, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque não é eu que tenho esses costumes, não. Tá? Não é eu. Se um dia eu cair no passado, ou foi armadilha, ou porque eu era imatura, tá? No passado. Há uns 30 anos, 36 anos atrás. Há 35 anos atrás. Eu não era crente. Ou foi por cilada do diabo. Entendeu? E eu sempre digo, meu corpo é templo de Deus. Do Espírito Santo faz morada. Amor é outra coisa. Amar não quer dizer que você quer. Foi eu que provoquei isso em mim? Não, não foi eu. Por isso que eu sempre digo, meu coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. Por mais que você lute para não acontecer isso, acontece muitas vezes por causa das pessoas mesmo. Elas mesmas.
O homem às vezes provoca a mulher, tá? Ou a mulher do homem provoca e fica provocando ali em cima, censurando, fazendo coisas terríveis, terríveis contra a pessoa que não tem nada a ver. Tem mulheres que não quer mesmo, mas tem mulheres que vão porque a pessoa está pedindo, porque a pessoa está dizendo que ela está fazendo e ela não está fazendo. Aí o nome dela é exposto. Aí, ó, deixa eu falar pra vocês. Tem homens que quando sabe que a mulher ama, ele pisa mais ainda. Ele pisa porque ele não sabe o futuro dele. Ele não sabe o futuro dele. O que vai suceder? Só Deus. Ele pisa. Como se a pessoa fosse culpada. Eu gosto de sorrir às vezes. Tá vendo? E tem homens assim, tá? Tem muitos homens assim. E tem mulheres loucas. Não pelo evangelho, porque prega o evangelho. Mas mulheres que não têm confiança em Deus e em si próprio. Mas o que eu quero dizer para você terminar aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu acho que não foi 30, foi mais. Estava bem novinha quando aconteceu isso. Estava com 16 anos, era. Porque também eu fui enganada. Aliás, eu não fui enganada e ao mesmo tempo enganada. Porque para mim acreditar que um homem não tem nada a ver com uma mulher, hoje, estou falando hoje, ele tem que estar morando numa outra casa, só, aí eu vou acreditar. Mas quando se tratar que ele está morando na mesma casa, aí, meu amigo, eu não acredito que ele não esteja. Eu fui enganada com isso, tá? Há 7 anos atrás. Fui enganada assim. 6 anos atrás, 7 anos. Fui enganada assim. Mas lá no passado, eu era novinha e ele já tinha mais ou menos uns 40. Eu acho que era isso. Ele falou que não tinha mais nada com a mulher. Mas quando ele chegava de viagem, ele ia direto para casa dela. Mas ele estava separado mesmo dela. Ele estava separado. Só que eu não quis mais. Não quis. Aí, como eu não quis, ele foi e se casou com outra. Porque ele ainda ia para casa. Para casa a mulher ainda ia para lá. Quando o homem não tem nada com uma mulher, ele não fica lá com ela. Não fica. De jeito nenhum. Tá livre, ele tem que estar livre, morando na casa dele, ela na casa dela e pronto. Sem nenhum tipo de relacionamento. Só amizade, assim, ó. Quiser ela lá e ele aqui e ela lá. Entendeu? É assim que eu entendo. Porque eu me separei do meu ex-marido e ele fica aqui na minha casa? Jamais, eu nem permito. Eu nem gosto de falar. Porque se eu ficar falando, ele vai querer novamente vir com as intimidades. E eu não quero isso na minha vida. Porque eu não amo. Eu não quero, eu não gosto. Eu não gosto de escutar nem a voz. Entendeu? Nem a voz eu gosto de escutar.
Então, o servo de Deus, o cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente. O homem, ele tem que ser só de uma mulher. E uma mulher tem que ser só de um homem. E se o homem não quer montar em outras mulheres, ele tem que, se não quer a da casa, de casa, tá traindo. Eu sempre digo, se tá traindo, é bom deixar. Porque não adianta. O lá tá desfacelado. Entendeu? Vai pro céu? Não. Não tem como pro céu. Tá perdido, tá perdido, todo mundo tá perdido. Todo mundo, porque a vida tá um caos, um inferno, tá? Em vez de ser um lar cristão, um lar de bênção, é um lar, sei lá, não tem nem explicar. Porque se eu estou me preparando para Deus, o meu corpo é templo de Deus, não é templo de meretrizes, tá? Eu deixo bem claro. Eu deixo bem claro. Esses dias, no trabalho do Senhor, eu só via homem da testada em mim mandado por outras pessoas para, tá, me encantar. Era velho, era novo, era criança, era adulto. Era tanto homem que vinha na minha direção, mandado. Tinha pessoas até que estavam trabalhando, me ajudando, mandado. Entendeu? Como tem mulher tão medíocre, que se ocupa o tempo dele para tirar a espiritualidade da outra. Ocupa o tempo na perdição. Isso que está na igreja, na perdição, para poder tirar a espiritualidade da irmã Aparecida e defamar o nome da irmã Aparecida, denegrir a imagem da irmã Aparecida. Essa mulher tem feito muita coisa contra mim. Se junta com outras. E com outras. Tem feito muita coisa contra mim. Até homens têm se envolvido. Tem um homem, deixa eu falar aqui, da igreja, ele é diácono. Ele fica sentado lá, olhando todos os meus passos como está no trabalho do Senhor. Olhando para mim lá. Olhando o que vai suceder. Acontecer. Tá, para depois estar as gaitadas. Os aplausos. Não para mim, tá? Assim, de vitória. Tipo assim, as valhas. Tipo assim, os sorrisos. Entendeu? Porque ele tá ali só para parar. Depois comentar para os outros o que está acontecendo. Entendeu? Eu sei de tudo. O lugar onde nós estamos é minado demais. Nós estamos fazendo trabalho do Senhor. É muito minado. Do mal. Quando eu chego lá, parece que eu perco minhas forças espirituais. Tá? O poder que Deus me dá, parece que vai se afastando ali, no local que eu estou. Aí eu tenho que orar para me ficar, respirar espiritualmente, tá? E ficar forte, firme contra esse lado do diabo. Ali. Porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. E é isto. Glorifica a Deus no teu corpo. Glorifica a Deus no teu corpo. Pois esse corpo aqui, ele tem grande valor para Deus. O nosso corpo é templo de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos frágeis, somos homens e mulheres. Somos frágeis. O que eu estou dizendo aqui, tudo é verdade. Estou falando com sinceridade. Mas quando chega lá na frente ali, de repentemente você gosta de uma pessoa, a pessoa fica na tua frente ali, você fica ali, tipo assim, como é que eu posso dizer? Paulo disse que quando nós estamos fracos, somos fortes realmente. Mas você fica ali, frágil.
Se torna uma pessoa frágil ali na frente da pessoa. Não para cair, para fazer sexo. Não, mas você fica tímido às vezes e você fica... Você fica muito... Você fica frágil mesmo, tá? Muito frágil. Quando você vê a pessoa se aproximar de você, tá? Tem vezes que vem, eu me sinto forte, muito forte. Principalmente quando eu estou envolvida na palavra do Senhor, porque toda vez eu estou envolvida na palavra do Senhor, entendeu? E eu fico na minha, orando ao Senhor, para que eu não venha vacilar. E é isso. Eu estou dando aqui quase assim uma entrevista. Não é porque eu estou desabafando, eu venho para cá mais a desabafar, meus amigos. Às vezes eu quero uma pessoa para me desabafar tudo. Um amigo. Eu confio mais nos homens que nas mulheres. Procurando um amigo para me desabafar. Não para namorar, para ter nenhum relacionamento de homem e mulher, mas um amigo. Um amigo para todos os momentos. Um amigo que me entenda. Tá? Uma pessoa que me entenda. Onde eu possa despejar. Falar tudo que está aqui dentro de mim, que eu tenho vontade, que não tem para que eu falar nada. Só para Jesus. Mas eu tenho tanto medo de amizade. Fui decepcionado muitas vezes. Eu estou me preparando para Jesus. É para Jesus. É para me andar em contenda com meus irmãos, brigando com meus irmãos? Não. Por isso que eu faço tudo para a honra e glória do nosso Deus. Tá? E eu resisto até as pessoas que me odeiam, que fazem mal para mim, de ficar lá junto com elas. Eu resisto, não, eu tolero, tá? Mas não é por muito tempo. E ela circular fazendo, na picuinha, fazendo mal. E o grupo que veio trabalhar ontem, tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia. Amém. Que o Senhor venha me fazer tolerante, paciente. E que o Senhor venha estar comigo, sempre me protegendo do mal, de todo mal, como Ele tem me protegido. E parece que não sei se é o pastor que pega essas pessoas e coloca lá, não sei. Porque o pastor sabe quem me prejudica. Não sei. Porque se for, se for ele que faz isso me prejudicar, Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de tudo. Amém, amém, amém.